Em 19 de maio de 1780, a Nova Inglaterra almoçou à luz de velas. Não era noite, não era eclipse, não era tempestade anunciada. Era meio-dia, e o meio-dia parecia ter sido engolido pela meia-noite. Para quem viveu aquele dia, o problema não era apenas enxergar, era entender o que ainda podia ser chamado de realidade. Os relógios continuavam andando, as sombras, porém, desapareciam, e os olhos, as mãos e os testemunhos diziam coisas diferentes ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o tempo não parece apenas passar, parece quebrar. Os relatos começaram antes do auge da escuridão. Durante dias, o sol já vinha parecendo estranho, avermelhado, quase doente. O céu ganhava um tom amarelado, como se uma película invisível tivesse sido estendida sobre toda a região. Então, a luz foi cedendo, primeiro com lentidão, depois, de forma brutal. Em certas cidades, as pessoas acenderam velas em pleno dia. As aves voltaram aos poleiros. Os galos cantaram como se a manhã estivesse errada. Sons noturnos apareceram cedo demais. A natureza, ao que tudo indicava, se recusava a obedecer ao relógio humano. E foi aí que o medo ganhou linguagem religiosa. Num mundo em que o céu ainda era lido como mensagem, muita gente viu naquele dia um aviso do fim. Se o sol podia desaparecer sem eclipse, se o céu podia escurecer sem nuvem de tempestade visível, então talvez o caos já tivesse começado. Talvez o julgamento estivesse próximo. Talvez a história estivesse acabando. Mas nem todo mundo entrou em pânico. Uma das cenas mais lembradas daquele dia envolve Abraham Davenport, político da época, durante uma sessão legislativa. Conta-se que, diante da sugestão de encerrar tudo e correr, ele teria respondido com calma que melhor era continuar e pedir velas. A frase atravessou os séculos porque resume algo raro. Diante do medo, dever. Diante do apocalipse imaginado, rotina. Diante do fim do mundo, trabalho. Só que o mistério não terminou ali. Ele começou ali. Anos depois, em 1785, o professor Samuel Williams, de Harvard, publicou um estudo sobre a chamada escuridão incomum. Isso é importante porque mostra que o episódio não foi tratado apenas como lenda ou sermão. Foi investigado cedo. Havia gente tentando medir, comparar, descrever. Gente tentando arrancar uma resposta objetiva daquele dia. E os detalhes eram perturbadores. Muitos testemunhos falavam de fuligem na água da chuva e até em rios. Não era apenas ausência de luz. Parecia haver matéria no ar, algo físico, algo que podia ser coletado, observado, debatido. Isso já afastava a hipótese de milagre instantâneo e empurrava a investigação para a atmosfera, para a geografia, para incêndios distantes. Hoje, a explicação mais aceita combina fumaça de grandes incêndios florestais, neblina espessa e cobertura de nuvens. Em outras palavras, não foi a noite chegando cedo, foi o céu virando filtro. Um filtro tão denso que matou as sombras e deformou a noção de profundidade, distância e hora. E aqui entra uma verdade desconfortável. O céu já é capaz de confundir a nossa certeza mesmo em dias normais. Um relógio de sombra não bate exatamente com um relógio mecânico. A posição aparente do Sol varia ao longo do ano. Existe a chamada equação do tempo. Existe também o deslocamento pela longitude. O mundo, mesmo funcionando, já fabrica pequenas contradições. Mas em 1780, essas contradições deixaram de ser de minutos, viraram de ordem. Foi por isso que o dia escuro ficou tão poderoso na memória coletiva. Não apenas pela falta de luz, mas pela colisão entre três coisas que costumam sustentar a confiança humana: o relógio, a sombra e a testemunha. Quando os três discordam, sobra o quê? Sobra dúvida, sobra pânico,
Sobra a sensação de que a natureza está escondendo alguma coisa. Ainda assim, a hipótese da fumaça precisa ser provada, não só repetida. E é aqui que a história ganhou um reforço moderno. Em pesquisas posteriores, cicatrizes de fogo nas árvores do Parque Provincial Algonquin, em Ontário, apontaram para um grande incêndio em 1780, com timing compatível com maio. Não é uma prova fotográfica do que cada pessoa viu naquela manhã, mas é uma evidência concreta de que havia, em escala continental, uma fonte possível de fumaça capaz de viajar longe bastante para escurecer o céu. E esse tipo de fenômeno não é exclusivo de 1780. Há registros de outro dia escuro, em 6 de setembro de 1881, quando fumaça de incêndios em Michigan e Ontário teria reduzido a luz solar em até 90%. Velas foram usadas de dia. O ambiente mudou de cor. A sensação de normalidade foi arrancada em poucas horas. Ou seja, o impossível já aconteceu antes. Só que, quando acontece, quase sempre descobrimos depois que ele tinha uma causa muito terrestre. Mas por que tanta gente jurou que o tempo tinha enlouquecido? Porque, quando a luz muda de forma extrema, a mente tenta preencher o vazio. O corpo busca referências, e os sentidos passam a negociar entre si. Se o relógio marca 1 hora, mas o quarto está escuro como madrugada, quem está certo? Se o galo canta, mas o sol não aparece, quem está errado? Se as sombras somem, mas o dia ainda não terminou, que parte da realidade continua confiável? Talvez seja por isso que o dia escuro também conversa com outro enigma histórico, ainda mais distante. Em 1597, na região de Novaya Zemlya, exploradores disseram ter visto o Sol reaparecer cerca de 2 semanas antes do previsto. A primeira suspeita não foi fenômeno natural. Foi erro humano, um calendário errado, uma medição falha. Séculos depois, um estudo de ótica sugeriu que uma inversão de temperatura poderia curvar a luz e tornar visíveis corpos celestes antes da hora esperada. O céu, de novo, mentindo para os olhos. A máquina dizendo uma coisa, a natureza dizendo outra, e o homem no meio, sem saber em quem acreditar. Esse paralelo é valioso porque revela o verdadeiro coração do mistério. Nem todo enigma histórico é sobre magia. Às vezes, é sobre percepção. Sobre a forma como o mundo se dobra antes de ser entendido. Sobre a fragilidade da confiança que temos nos instrumentos, nas testemunhas e até no próprio calendário. Afinal, a história também já perdeu dias no papel. Quando o calendário gregoriano foi adotado, datas simplesmente desapareceram em vários lugares. Em alguns casos, 10 dias foram pulados. No Império Britânico, setembro de 1752 saltou do dia 2 para o 14. Ou seja, o tempo também pode ser manipulado por decreto. Nem sempre por mistério, às vezes por necessidade. E talvez seja isso que torna 19 de maio de 1780 tão inquietante. Porque, nesse dia, o problema não foi apenas o escuro. Foi a sensação de que o próprio mundo havia perdido a capacidade de se explicar. Os relógios continuaram funcionando. As sombras não. Os olhos discordaram dos ponteiros. Os ponteiros discordaram do céu. E a história ficou presa entre explicações plausíveis e um desconforto que nunca desaparece por completo. Se foi fumaça, neblina e nuvem, então o mistério é terrestre. Se foi um raro alinhamento atmosférico, então o espanto é científico. Se foi a soma de tudo isso, então o dia escuro nos lembra de algo ainda maior. A realidade não precisa ser sobrenatural para parecer impossível. No fim, talvez o verdadeiro enigma não seja saber se o tempo quebrou. Talvez seja perceber o quão fácil é fazer uma civilização inteira duvidar das próprias certezas. Basta um céu errado, basta uma sombra ausente,
Basta o meio-dia parecer noite. E ainda hoje, mais de 2 séculos depois, a pergunta continua viva. O que exatamente escureceu a Nova Inglaterra naquele dia? A resposta mais provável está na fumaça, mas a sensação que ele deixou para trás ainda pertence ao território do inexplicável. Comente: fumaça, erro humano ou impossível.